Boa tarde a você, amigos, irmãos, ouvintes deste canal. Esse canal que foi criado para você refletir e meditar na palavra de Deus e conduzir a sua vida, a vida da sua família, segundo esses padrões divinos, esses princípios divinos. Então, eu quero te agradecer por essa companhia, por essa audiência sua. E se você gostou, se achou que foi uma mensagem que lhe alimentou a sua vida, o seu espírito, a sua alma, você compartilhe com as pessoas que você ama, que você se relaciona, porque tudo isso vai ajudar a termos um mundo melhor quando somos transformados no nosso íntimo. Então, apesar de nós estarmos hoje passando por um momento assim de perplexidade, um momento de muitas dificuldades, de muitas incertezas, eu quero lhe dizer uma coisa, que em mim existe um toque de alegria. Quando eu vejo corações mais quebrantados, corações que, devido a todas essas circunstâncias que nós estamos passando, estão buscando mais a Deus, estão querendo conhecer mais a sua palavra, estão lendo mais as Escrituras. Tudo isso não deixa de ser uma alegria, né? Quando nós já estamos caminhando com Deus e sabemos que esse é o caminho, não existe outro caminho. E muitas vezes essas situações chegam para nos alertar, para abrir os nossos olhos por esse caminho, um caminho que foi aberto pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo. Ele fez esse sacrifício por você, por mim, por toda a humanidade, para que nós enxerguemos esse caminho e persigamos este caminho, para poder voltarmos à presença do Pai. Então, nesses momentos de mudança, nós percebemos que novos padrões começam a ser implementados na nossa vida. Novos padrões começam a ser implementados no nosso trabalho, na nossa relação familiar. E nós começamos a fazer novas descobertas. Com certeza você está descobrindo em você dons que você nem sabia que tinha, mas que devido a uma situação difícil, você descobriu um dom e colocou ele em prática que você nem sabia que tinha. Então, isso é o lado positivo de toda circunstância difícil, de toda circunstância, muitas vezes, de dor, de pranto. Nós sempre temos esta compensação. A lei da compensação sempre existe. Se você souber olhar e enxergar que Deus está no comando de todas as coisas e que Ele não faz nada que não seja para o nosso bem. Então, os nossos valores começam a ser colocados na balança, não é verdade? Coisas que nós valorizávamos muito antes, já não valorizamos muito, já vemos que não tem tanta importância. Outros valores que passavam desapercebidos, nós começamos a dar um peso maior na nossa vida. Então, as mudanças são muito bem-vindas numa situação como essa. Agora, existem pessoas, eu ouvi outro dia de um filósofo, que ele disse que a pandemia não traz nenhuma redenção para ele. Ele não vai se sentir mais redimido porque está passando por esta pandemia, por esse momento difícil. A pessoa que age dessa forma é porque não tem nenhum conhecimento de Deus, não tem nem temor a Deus, para dizer que uma situação dessa, que todo o planeta Terra está vivendo, não traga alguma redenção para a nossa vida, para a nossa caminhada. Com certeza você, eu e muitos estão sendo redimidos, diminuídos no nosso orgulho, na nossa vaidade, e dando essa glória, esse crédito, este valor ao nosso amado Deus. O Deus de Israel, que na pessoa de Jesus veio na terra,
há 2000 anos atrás, para trazer essa redenção a todos nós. Tudo isso já foi consumado, mas precisamos em cada momento desse, em cada circunstância que vivemos, dessa natureza, nós enxergamos que estamos no caminho da redenção. Ela está se fazendo viva em cada um de nós. Já está lá tudo pregado na cruz, tudo foi consumado, mas nós precisamos ter esta caminhada e este reconhecimento de que temos a necessidade de sermos redimidos, diminuídos. Temos que virar pó para que Deus possa ressurgir em cada um de nós. Então, a própria mídia tem trazido muito essa reflexão, entrevistado muitas pessoas. Como será o mundo pós-pandemia? Você já parou para pensar nisso? Com certeza, né? Muita gente já está comentando sobre isso. O mundo não será mais o mesmo. As atividades voltarão, a atividade econômica voltará gradualmente, debaixo de sacrifícios. As atividades escolares voltarão com outros padrões. Os relacionamentos, né, já estão sendo desenvolvidos em outros padrões. Tudo isso voltará a uma normalidade, mas o mundo não será como antes. O mundo pós-pandemia será diferente. Saiba aproveitar esse mundo pós-pandemia, porque ainda encontraremos pessoas como esse filósofo que eu citei para você agora, que disse que a pandemia para ele não agrega nada, não muda a vida dele, não transforma a vida dele, não redime ele. O seu ego não é redimido, não é diminuído, para que Deus possa brilhar e ser glorificado através da nossa vida. Então, nós precisamos ter o nosso ego, a nossa vaidade diminuída até ela virar pó, para que Deus seja glorificado, como Ele foi glorificado, o Pai foi glorificado no Filho Jesus Cristo. E Ele declarou isso com as suas palavras. Isso pode acontecer também conosco. Então, a nossa reflexão de hoje tem como título Tempos de Mudanças. E quando nós vamos às Escrituras e conhecemos toda a história do povo de Deus, toda a caminhada do povo de Deus, desde quando ele foi criado, nós vemos que Deus sempre estava operando mudanças na vida de cada um. Não é verdade? O nosso Deus, Ele sabe que nós somos pessoas imperfeitas e que se nós não sofrermos mudanças, nós nunca voltaremos à sua companhia, à sua presença. Nós não voltaremos a ter aquele relacionamento que Ele tanto deseja conosco, um relacionamento direto, um relacionamento amigo, íntimo, se nós não sofrermos mudanças. E em Tiago, capítulo 1, verso 17, isso está em Tiago, mas está também em outros vários versículos da Bíblia, nós lemos que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Não há mudança alguma em Deus, nem sombra de variação. E por que, então, nós podemos perguntar, por que em Deus não há mudança e eu tenho que mudar? E a resposta é muito simples. Deus não precisa mudar porque Ele é um ser perfeito. O que é perfeito não se muda. O que é perfeito não sofre nenhuma variação. Porque se sofrer variação, vai para a imperfeição. Deus é um ser perfeito, então nele não há mudança nem sombra de variação. Mas em nós que somos seres imperfeitos, precisamos sofrer mudanças para ir nos aperfeiçoando e chegarmos mais perto de Deus. Alguns experimentarão, inclusive, a plenitude da perfeição.
e estarão lado a lado com Deus. Não tenha dúvida disso. Outros alcançarão um nível maior de perfeição na sua caminhada, mas podem não chegar ao topo. Isso depende da caminhada de cada um, do propósito que Deus tem para cada vida. Mas o fato de não existir em Deus mudança é porque Ele é um Deus perfeito. Ele não precisa sofrer nenhuma variação, porque Ele já é perfeito. Mas em nós, que somos imperfeitos, precisamos sofrer mudanças. E essas mudanças vêm exatamente através dessas circunstâncias difíceis, desses momentos de perplexidades que nós nunca imaginamos que o planeta Terra iria passar. Não é verdade? Eu nunca imaginei uma situação dessa. Às vezes você imagina até uma situação dessa localizada em um continente, em uma nação, mas o planeta Terra hoje está totalmente envolvido e sofrendo essas mudanças devido às circunstâncias de perplexidade, de dificuldades, de espanto que nós estamos vivendo. Então, em Jeremias, capítulo 13, verso 22, tem uma pergunta que talvez seja a sua pergunta, talvez seja a minha pergunta. E a pergunta é essa: Senhor, por que me sobrevieram estas coisas? Você está se perguntando sobre isso? Mas, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu perdi emprego, eu perdi salário. Alguns perderam entes queridos devido à doença da Covid-19. Não conseguiram nem enterrar, nem velar os seus mortos. Não sabem nem onde foram enterrados. Por que sobrevieram tantas coisas sobre nós, Senhor? Você pode estar se perguntando tudo isso. Mas, como já foi dito, tudo isso sobrevém sobre nós, porque nós precisamos passar por mudanças. Esse tempo é um tempo de mudança. E abra seu olho, peça a Deus para que ilumine a sua visão, que lhe dê a visão correta do porquê está vindo tanta coisa sobre nós. Porque tantas coisas estão sobrevindo sobre mim, Senhor. Porque eu estou passando por tantos momentos dolorosos, difíceis, de tristeza, de dificuldades. É porque nós precisamos mudar para nos aproximar mais de Deus. Eu vou mostrar para vocês agora algumas passagens bíblicas que mostram a capacidade que Deus tem de mudar coisas, de mudar situações, e a nossa incapacidade de não mudar nada. Nós podemos até tentar, nós podemos ter uma obsessão e perseguir essa obsessão, mas você vai ver que as consequências vão ser graves. Nós não temos capacidade de mudar nada. E mesmo que as coisas não nos agradem, nós temos que buscar em Deus como olhar determinada situação e não tentar mudar aquela situação, porque se ela está vindo de Deus é porque ela quer trazer um benefício para a sua vida. Em Jeremias 13, capítulo 22, eu já citei aqui, a pergunta é: por que me sobrevieram estas coisas? E o Senhor responde: pela multidão das tuas maldades sobrevieram essas coisas. Pela multidão dos seus pecados, da sua iniquidade, da sua forma de caminhar. Quando eu digo você, eu estou me referindo à humanidade como um todo. Porque quando nós já estamos caminhando com Deus, nós já estamos corrigindo as nossas veredas. Já estamos aplanando, pela sua misericórdia e a sua graça, as nossas veredas, os nossos caminhos. Não estamos mais andando assim em montanha russa. E você estando nessa situação difícil, você vai receber a proteção divina, não tenha dúvida. Você vai estar aí no meio do fogo, no meio da tribulação, no olho do furacão, mas você vai ser protegido por Deus. Mas aqueles que não conseguem
enxergar que isso é um agir de Deus para mudar as suas vidas, eles vão sofrer consequências graves. E no verso 23, a pergunta é: porventura, Deus perguntando, pode o etíope, aquele que mora na Etiópia, que tem a pele escura, mudar a cor da sua pele? Será que ele pode mudar a cor da sua pele? Não, não pode. Ele pode até usar produtos químicos, tentar até mudar, mas ele vai ter consequências, ele vai ter efeitos colaterais, doenças que podem vir devido àquela ação dele. Ele naturalmente não pode mudar. O etíope não pode mudar a cor da sua pele. Nem você, nem eu, nem qualquer outro. E a outra pergunta que está nesse verso 23 é: e o leopardo pode mudar as suas manchas? Né? O leopardo, aquele felino muito veloz, que tem um corpo cheio de manchas, foi criação de Deus. Ninguém pode mudar as manchas do leopardo. Nem o próprio leopardo, nem você, nem eu, nem ninguém. Então, nós vemos aí a capacidade de Deus e a soberania de Deus sobre todas as coisas criadas. Você é uma criação de Deus, ele é soberano sobre você, porque você é uma criação dele. Um outro verso que eu trouxe aqui, uma outra passagem para nós refletirmos um pouco, está em Daniel capítulo 2, verso 21, quando é dito: Deus muda os tempos e as estações. Primeiro, ele não criou estações iguais. Ele criou 4 estações, né? Primavera, verão, outono e inverno, cada uma com suas características próprias. Ele pode mudar os tempos e as estações. As estações mudam de 4 em 4 meses aproximadamente. De 3 em 3 meses aproximadamente. E os tempos mudam, nós estamos vivendo agora mudança de tempos, né? Tempos que nunca passamos antes. Outra coisa que diz essa passagem é que Deus remove reis e estabelece reis. Nós pensamos que é o nosso voto que estabelece os governantes. Nosso voto é necessário. Nós precisamos votar como cidadãos, precisamos votar pedindo a direção de Deus. Estamos votando em homens imperfeitos que vão governar a nação, que vão fazer coisas boas, vão fazer coisas que não são tão boas, às vezes fazem muita maldade. Mas acima de tudo isso, acima do nosso voto, da nossa escolha, está a soberania de Deus. E a Bíblia diz que ele estabelece reis e ele remove reis, segundo o que ele acha que deve fazer para um determinado tempo, uma determinada época e um determinado povo. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Muitas vezes nós vemos pessoas analfabetas que só sabem escrever o seu nome, mas nós percebemos a sabedoria, o entendimento que eles têm das coisas de Deus. Isso foi dado através de Deus, não por seu próprio conhecimento. Às vezes essas pessoas têm uma sabedoria muito maior do que aqueles grandes estudiosos, teólogos e filósofos que estudam a vida inteira, mas não conseguem ter a sabedoria divina, porque a sabedoria divina, quem dá é Deus. Então, nós vemos aí o patamar em que Deus está. Ele tem comando, controle sobre todas as coisas. E o patamar em que nós estamos. Nós cremos muito na nossa capacidade, no nosso ego, na nossa vaidade, mas nós estamos muito abaixo dessa perfeição divina. E nós precisamos experimentar mudanças através de acontecimentos em nossa vida, para nós irmos nos aperfeiçoando e subindo cada degrau para chegar a este patamar, o mais próximo deste patamar divino, experimentarmos a perfeição do Senhor.
Em Malaquias capítulo 3, verso 6, o Senhor diz: eu não mudo. E por que eu não mudo? Vocês, filhos de Jacó, que é o povo de Deus, que é você, que sou eu, que são todos aqueles que são povo de Deus. Por isso, vós não sois consumidos. Porque se Deus mudasse, e como nós erramos muito, nós pecamos muito, nós muitas vezes resvalamos os pés. Se ele mudasse, em vez dele ter misericórdia de cada um de nós, ele ia se irar, ia jogar o juízo naquela hora sobre cada um de nós. Mas nós podemos ver como Deus tem sido tolerante com cada um de nós. Eu vejo isso na minha vida. Com certeza você também vê isso na sua vida. Deus é muito tolerante porque ele não muda. Ele continua sendo misericordioso. E a Bíblia diz que mesmo nos momentos de grande juízo que caia sobre a terra, a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Está acima do juízo. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Porque o juízo vem, às vezes, para nos deter numa determinada direção que nós estamos indo. E isso é misericórdia. E se você é detido, depois você vai experimentar, como Noé experimentou, uma nova terra, novos tempos. Mas teve que passar por uma tribulação, que foi o dilúvio. Um outro ponto que está em Romanos 1, capítulo 1, que vocês podem ler do versículo 18 ao versículo 24, fala como Deus se manifesta através de todas as coisas que ele criou. Ele se manifesta através de toda a sua criação, através dos mares, dos rios, dos lagos, das florestas, dos pássaros, daquela maravilha de cores que ele pintou cada pássaro. Ele se manifesta através de toda a sua criação, todo o seu universo, os seus astros, tudo isso é uma manifestação de Deus. Por isso nós não podemos dizer que nós nunca vimos a Deus. Porque se você olhar para a sua criação e o homem que tem tentado explicar toda essa existência do universo, do mundo, não tem conseguido. Não encontraram o elo perdido, aquele elo que faz a ligação. Eles não querem religar com Deus. Então o elo continua perdido. Eles não conseguem explicar a teoria da evolução. É uma teoria, não é uma lei. Não chegou a ser uma lei, porque não tem como comprovar. E muitos cientistas hoje honestos, que têm já um conhecimento e uma caminhada com Deus, admitem claramente o criacionismo, ou seja, tudo foi criado por Deus, por um designer inteligente, um desenhista, uma pessoa infinitamente inteligente que desenhou tudo isso. E se você olhar para o universo, por exemplo, se você pegar vídeos para ouvir mensagens, né, que falam sobre esse tema, é dito que o universo ele é gelado, a temperatura dele é totalmente gelada. A luz, a energia que vem das estrelas que foi criada. E Deus escolheu para o planeta Terra a maior estrela, que foi o Sol. E o planeta Terra ele está solto nesse universo, através de uma gravidade, de uma força gravitacional que mantém esse planeta Terra, em equilíbrio dentro do universo. E ele é protegido, o planeta Terra é protegido por todos os outros planetas da Via Láctea, da galáxia nossa, para que corpos que venham do universo não atinjam, não penetrem na Terra. É um cenário assim belíssimo, você penetrar nesse mundo, né, na criação do universo e nas peculiaridades
que nós podemos ver a mão de Deus em cada criação. Então, o homem não pode dizer que não vê a Deus, a não ser que ele não queira ver, que ele queira olhar para ele próprio, para a sua vaidade, para o seu ego. Ele não quer admitir que ele é um ser inferior e que Deus é esse ser perfeito, esse ser superior que está sobre todas as coisas. Então, nessa passagem, que vai de Romanos 1, 18 a 24, no verso 19, nós lemos: porquanto o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, Deus está manifestando para toda a humanidade a sua criação, a sua beleza. Ele está manifestando a si próprio, a todo homem, a toda a humanidade, a você e a mim. Precisamos apenas enxergar, ter olhos para enxergar. Precisamos diminuir para poder enxergar a grandeza de Deus. No verso 20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que ninguém se desculpe. Vou ler de novo esse verso 20, porque veja como começa. Porque as suas coisas invisíveis, nós estamos agora com um inimigo invisível, um vírus. Ninguém consegue enxergar ele. A ciência hoje enxerga através de microscópio, mas é um ser invisível aos nossos olhos humanos. Foi criado por Deus, esse ser invisível. O eterno poder de Deus, a divindade por Deus, se entendem claramente pelas coisas que foram criadas, para que o homem não tenha desculpa de que nunca viu a Deus, que Deus nunca se manifestou a ele. Deus se manifesta a todos, independente se ele está numa aldeia, lá no Amazonas, sem nenhum contato com a civilização. Deus está se manifestando a ele através da sua criação. Então, o homem não pode se desculpar de que Deus não se manifestou a ele. No verso 21 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, através da sua criação, primeiramente, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Aí está o erro do homem. Ele vê a Deus através da sua criação manifestada, mas ele não glorifica a Deus. Ele não dá graças a Deus, ele não agradece a Deus por tudo aquilo, por aquela criação. Antes de tudo, em seus discursos, no discurso do homem, se desvaneceram. Isso significa se envaideceram. Ele vê toda essa criação belíssima que está sendo manifestada a cada dia, e que cada dia o homem descobre uma coisa nova nessa criação. Mas eles, nos seus discursos, eles não glorificam a Deus, eles não dão graças a Deus. Pelo contrário, eles se desvanecem, eles se envaidecem, eles se sentem envaidecidos e dando a glória para si próprio. E o seu coração insensato se obscureceu, se tornou em trevas. Porque se nós não glorificamos a Deus na nossa vida, na nossa caminhada, naquilo que nós conquistamos, Deus vai trazer trevas para os nossos corações. O nosso coração vai ficar obscurecido, vai ficar em trevas. E nós vamos perder essa luz maravilhosa e preciosa que vem de Deus e que é o próprio Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, diz a palavra. Você percebeu como os homens se dizem sábios porque tiveram acesso à ciência permitido por Deus, que tudo é permitido por Deus. Permitiu que eles estudassem, permitiu que eles tivessem revelações científicas, se tornaram sábios.
Mas a Bíblia diz: se você não reconhece a Deus nos seus caminhos, a Bíblia diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque os seus corações estão obscurecidos, estão em trevas. Verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível. Por que incorruptível? Porque ele é perfeito, não há corrupção nele. Mudaram essa glória em semelhança de imagem de homem corruptível. Em vez de você glorificar a Deus, em vez de você agradecer a Deus por todas as coisas, você está glorificando homens corruptos, de coração corruptível. Você está dando graças a homens de coração corruptível. Isso é um grande erro, um grande e grave engano. Nós precisamos ter os olhos abertos para vermos Deus em todas as coisas. Nunca glorifique homens. Se você recebeu a ajuda de alguém, glorifique a Deus. Ele foi só usado como instrumento de Deus para suprir uma necessidade sua. Se você vê que os homens, os cientistas, estão trabalhando para descobrir uma vacina e acabaram descobrindo uma vacina para uma determinada doença, não glorifique ao homem, glorifique a Deus. Senão, o seu coração vai ser obscurecido, vai se tornar em trevas, porque você está glorificando alguém que tem um coração corruptível. E Deus é o único que é incorruptível. Então, fique atento a isso. Nunca glorifique a homens. Veja sempre o homem como instrumento usado por Deus para trazer um benefício à humanidade. E por causa dessa atitude do homem, no verso 24, de não glorificar ele, mas de glorificar a homens, Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Então vem um grande juízo sobre aqueles que não glorificam a Deus e glorificam a homens. O nosso coração se torna em trevas, obscurecidos. Então, eu quero te dizer uma coisa. Não se assuste com as mudanças da vida. Elas sempre vão acontecer. Na nossa caminhada, vamos experimentar muitas mudanças. Mudanças físicas, muitos se mudam de casa. Mudanças no nível espiritual, no nível comportamental. Mas todas essas mudanças sempre renovam o nosso espírito. Essas mudanças renovam a nossa alma e nos traz bem-estar. A mudança no início é dura, é difícil, às vezes levamos um tempo para aceitar, mas se você buscar a forma correta de olhar, ela vai lhe trazer um bem-estar. E uma outra coisa que nós devemos ter em mente é que a vida nunca seria enriquecida se nós não experimentássemos mudanças na nossa caminhada. Você reparou que quando nós sofremos alguma mudança, nós nos tornamos mais ricos porque nós experimentamos coisas novas. Nós experimentamos coisas que nunca tínhamos experimentado antes. Eu tenho um filho que se mudou com a família para o Canadá, já está lá há 1 ano e meio, estão experimentando muitas mudanças. Enfrentaram dificuldades, enfrentaram saudade, enfrentaram momentos, talvez até de desejo de voltar, mas resistiram e estão sendo enriquecidos com essas mudanças. Em todo relacionamento experimentamos mudanças. Não é verdade? Um relacionamento, principalmente um relacionamento matrimonial, que é algo mais próximo, nós temos que mudar sempre. Porque se você quer viver a dois, você vai ter que mudar. Você não vai poder impor a sua forma de ser integralmente ao outro. Nem o outro vai poder impor a você integralmente sua forma de pensar, sua forma de agir.
vamos ter que mudar, que buscar um meio termo, de usufruir o que o outro tem de bom, de enxergar aquilo que precisa mudar nas nossas atitudes, na nossa conduta, na nossa forma de pensar, para enriquecermos este relacionamento. E essa mudança por toda a vida. Porque o casamento deve ser por toda a vida e nenhuma mudança pode desfazer esse laço diante de Deus, né? Eu tenho vou fazer 42 anos de casado e vejo que a cada dia, às vezes, precisamos mudar, temos embates, discutimos, chegamos a um acordo, avaliamos as condutas e buscamos uma forma nova de viver. Então, no relacionamento, quanto mais íntimo ele for, nós sempre vamos experimentar mudanças. E quando nós resistimos a essas mudanças, com certeza, nós vamos trazer prejuízos sobre a nossa vida. Uma outra coisa que nós devemos ter em mente é que não é possível inovar sem mudar. Não é possível inovar sem mudar. Por isso que toda circunstância difícil, todo momento desafiador, se descobre coisas novas. Porque é nessa mudança que vem a inovação, a descoberta de coisas novas. E se você um dia acordar achando que sua vida deve ser transformada, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que descartar tudo que já foi utilizado por você. Não queira reaproveitar. Descarte tudo que já foi usado por você. Experimente coisas novas. Aí você vai experimentar uma transformação. E eu quero concluir essa reflexão dizendo que em Deus nós encontramos força, paz e a certeza de que nunca estamos sós para enfrentar as mudanças. Em Deus nós encontramos força, paz e a certeza que nunca estamos sós para enfrentar as mudanças. As mudanças não devem tirar nossa paz, não devem nos levar ao desespero. As mudanças têm que nos levar a um espírito desafiador. As mudanças têm que nos levar a momentos onde vamos buscar de Deus uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Você nunca deve perder a sua paz, porque você está num tempo de mudança. Mas você deve buscar força em Deus e a certeza de que você não está só nesses momentos. Porque depois que nós vivemos uma experiência com Deus, nós sempre conseguimos nos tornar pessoas mais fortes. Você deve ter experimentado já alguns momentos desse. Eu já experimentei, todos nós experimentamos. Quando vivemos experiências com Deus, quando estamos num momento desafiador, buscamos a Deus, Ele se manifesta e nós vivemos essa experiência com Deus, nós vamos sair dessa experiência muito mais fortes do que antes. Então, é essa mensagem que eu quero trazer para você, nesse tempo de mudança, nesse tempo de incerteza, mas eu quero te dizer, não perca a sua paz e busque a força em Deus para atravessar este caminho que está sendo proposto a toda a humanidade do planeta Terra. Que Deus abençoe você e a todos que nos assistem. Que Deus abençoe o seu povo em toda a face da terra, os seus ministros, a sua igreja em toda a face da terra, para que saia uma igreja gloriosa, que sempre glorifiquem a Deus e nunca ao homem. Que Deus esteja com você e que a paz de Deus esteja em seu coração. Até outro momento.